Nós temos trabalhado na análise dos impactos das alterações climáticas em algumas espécies que são relevantes do ponto de vista médico, nomeadamente duas espécies de mosquito que transmitem doenças como o dengue e a zika. Uma destas espécies é o chamado Aedes aegypti, ou mosquito da dengue, que já está na Ilha da Madeira há alguns anos. E nós avaliamos como é que as condições climáticas que se espera que venham a acontecer nas décadas futuras possam, de alguma forma, influenciar a distribuição da espécie na ilha. O que nós verificamos foi que essa espécie vai passar a ter uma área climaticamente adequada mais ampla, e esse acréscimo de área vai ocorrer sobretudo no lado oeste da ilha, portanto no concelho de Machico, sobretudo, e também um pouco nas áreas contíguas à sua área de distribuição atual, mas áreas que estão um pouco com cotas de altitude um pouco mais elevadas. Uma segunda espécie com a qual nós trabalhamos também é o Aedes albopictus, tem o nome comum de mosquito tigre, e é uma espécie que já existe aqui na Europa há algumas décadas, foi identificada em Portugal há uns poucos anos e muito recentemente aqui na cidade de Lisboa. Nós tínhamos trabalhos anteriores que já indicavam que em Portugal existiam climas adequados para esta espécie. Também fizemos recentemente um estudo à escala europeia e esse estudo o que demonstrou foi que com os climas que se projetam para as décadas, próximas 2, 3 décadas, vai existir um aumento bastante acentuado das áreas que são climaticamente adequadas para esta espécie, nomeadamente a espécie, nas condições climáticas atuais, cerca de 50% das grandes cidades são adequadas, para daqui a 2, 3 décadas prevê-se que sejam já cerca de 80%. Portanto, aqui um aumento de cerca de 30% em 2, 3 décadas. Portanto, uma destas espécies é nativa do continente africano, que é o Aedes aegypti, o tal mosquito da dengue que temos na Ilha da Madeira, e a outra espécie, o Aedes albopictus, que é o mosquito tigre, é nativa do sudeste asiático. Estas duas espécies foram transportadas inadvertidamente pela ação humana. Nós levámo-las daqui para acolá, sobretudo em alguns contentores que de alguma forma transportavam água com ovos, eventualmente algumas larvas, e ainda hoje em dia isso acontece, e dois tipos de bens comercializados que promoveram muito este transporte, esta dispersão, foram os pneus usados e algumas plantas, nomeadamente o bambu da sorte, que tinha aquela aguinha para suportar a planta, e nessas aguinhas também muitas vezes eram transportados ovos ou larvas destas espécies. Termos os mosquitos não significa que temos a doença. Portanto, estes mosquitos, antes de transmitirem a doença, têm que picar alguém que tenha a doença em fase ativa e só após contraírem, de facto, os agentes patogénicos dessas doenças é que passam, então, a ser transmissores dessa mesma doença para outras pessoas. Muito do trabalho que nós temos feito alinha-se perfeitamente com as linhas prioritárias de investigação do Laboratório Associado de Terra. Uma delas diz respeito, portanto, aos riscos naturais e o nosso trabalho corresponde inteiramente a esse tipo de investigação. Portanto, nós avaliamos como é que, nomeadamente, as alterações climáticas vão impactar o risco para a saúde humana proveniente de algumas espécies que são vetoras de doenças.